Olá pessoal, sejam todos bem-vindos à disciplina de Programação 3 do nosso curso técnico de Informática para a Internet. Meu nome é Eduardo Diniz e nessa jornada nós vamos estudar sobre as tecnologias de programação web e também sobre as disciplinas voltadas para a programação orientada a objetos, tá ok? Nessa nossa primeira videoaula nós vamos trabalhar com 4 pontos específicos, né? É uma aula introdutória. No primeiro ponto, a gente vai falar um pouco sobre a história da internet, né? De onde veio a internet, como ela evoluiu até o ponto que está hoje, nos dias atuais, né? No segundo ponto, a gente vai ver aí quais são os recursos que a gente pode utilizar na internet dos dias atuais, né? Principalmente aí através dos dispositivos móveis, dos tablets, das TVs e etc, né? No terceiro ponto, a gente vai ver hoje quais são as linguagens de programação web disponíveis no mercado, quais estão sendo mais utilizadas, qual a aplicabilidade de cada uma delas, né? E por último, a gente vai ver aí a questão dos layouts, como elaborar uma interface adequada para os usuários, né, de internet. Como elaborar um site bem visto, funcional, atrativo, que as pessoas tenham uma facilidade de utilizar, né? Então, nesse nosso primeiro encontro, a gente vai trabalhar aí com esses 4 pontos, tá? Desejo a vocês um excelente estudo e vamos lá! Bom, pessoal, então vamos iniciar a nossa aula, né? Primeiramente, a gente vai fazer um resgate da história das origens da internet, né? Onde surgiu a internet? Como é que foi esse processo aí? A gente sabe que a internet ela teve origem aí, já tem por volta de 40 anos, né, de idade. Então, como que nós chegamos até aqui, né? Nos dispositivos móveis, nos jogos de realidade aumentada, nas redes sociais, nas montagens, nos filtros, etc. Como foi que nós chegamos até aqui? Então, o primeiro histórico, o primeiro registro que a gente tem foi da criação da ARPANET, né? O primeiro nó da ARPANET. Essa ARPANET, pessoal, foi uma rede utilizada para fins militares, a princípio, para fins militares, né? Lá nos Estados Unidos, justamente com o propósito de trocar informações com outras instituições militares, tá? E aí a gente vai ver aí como que se deu esse processo lá de 1969 até a migração da ARPANET para a sua rede em protocolo TCP/IP. E a gente vai entender também no que se trata aí o protocolo TCP/IP, tá? Então a ARPANET ela foi criada pelo ARPA, né, que significa Advanced Research Projects Agency, né, uma agência avançada de projetos de pesquisa. E foi utilizada para comunicação emergencial no meio aí da Guerra Fria, né? Então, quem diria, né, a internet teria suas origens durante uma guerra, para fins bélicos, né? Em 72, surgiu o primeiro modelo de e-mail, mensagem trocada exclusivamente através de e-mail eletrônico, né? E essa tecnologia ela foi incorporada à ARPA, justamente para que as instituições pudessem trocar informações entre si, né? Em 72 também, pessoal, surgiu o famoso BBS, né? Que permitia a ligação via telefone de um sistema através do seu computador e interação com ele, né? Seria um modelo bem primitivo da internet, né? Essa aqui é a telinha, né, do BBS. A gente pode observar que os computadores também surgiram nessa época, né, lá na década de 60. E aqui é uma espécie de monitor monocromático, né? A gente não tinha aquela questão das imagens, dos áudios, dos vídeos que a gente tem hoje. Então era tudo monocromático, tudo texto, né? Então aqui um menu de opções, a gente pode olhar aqui que tinha uma opção para ajuda, uma opção para notícias, uma opção para ciência, tecnologia, outra para entretenimento. Então isso aqui ele funcionava através da linha telefônica, interligava os computadores que nessa época eram de grande porte, né? Os computadores eram bem grandes e somente as instituições de pesquisa que tinham acesso a essa tecnologia, tá?
Já em 82, a ARPANET começa a adotar um protocolo chamado TCP/IP, né? O que é um protocolo, pessoal? O que é um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras, né, e diretrizes que estabelece aí a comunicação entre dois pontos, de forma que, para que esses dois pontos possam se comunicar, eles precisam utilizar o mesmo protocolo. É como se fossem duas pessoas, né? Uma pessoa que fala inglês e uma pessoa que fala português. Se elas não falarem o mesmo protocolo, no caso, o mesmo idioma, não é possível, não se torna possível a comunicação entre elas, tá? Então esse foi o modelo de TCP e esse aqui o modelo IP, TCP/IP, né? E aqui os primeiros computadores começavam a popularizar ali a onda dos computadores, né? Lembrando a todos que lá no ambiente virtual de aprendizagem tem vídeos bem legais que mostram a origem da internet, como surgiram os computadores. Eu recomendo a todos que assistam lá, beleza? Bom, em 84 a Apple lançou o primeiro computador pessoal dela, que foi o Macintosh. Ele já tinha interface gráfica, como a gente pode perceber aí, ó, a interface dele bem bacaninha. E tinha também drives de disquete, teclado, então era a primeira interface mais amigável, né? Surgia também o DNS, que é um serviço de nome, de domínios, né? Naquela época, para que um computador localizasse o outro, a gente tinha que decorar o endereço IP daquele computador. E isso dificultava bastante a popularização da tecnologia. Então, em vez da gente digitar o endereço de uma página, a gente, né, www.ifnmg.edu.br, né, não era possível, a gente teria que digitar o endereço IP dessa página, né, 177.241.36, não sei, só como exemplo aqui. Então o serviço de DNS facilitou muito porque a gente pode acessar os sites através de um nome legível para os humanos, né? Um nome que identifique esse site, tá? Então foi aí. Tá aí o lançamento do primeiro Windows, né? Windows 1.0. Esse carinha aqui eu tenho certeza que vocês já conhecem aí, né? É o famoso Bill Gates. E aí os primeiros computadores pessoais aqui que começavam também a utilizar o Microsoft, sistema operacional Windows, né? Em 89, uma organização europeia para investigação nuclear, o CERN, criou o projeto de hipertexto, né? O primeiro registro aí dos documentos de hipertexto, permitindo que as pessoas trabalhassem em conjunto, combinando seu conhecimento numa rede de documentos. Então, essa rede aqui foi o modelo para a internet que a gente tem hoje, no ponto de vista de documentos, tá? Então surgia ali os documentos hipertextos, né, que permitia edição de texto e imagem, tá? E as pessoas podiam aí trocar esses documentos, colaborar a troca desses documentos entre si. E aí era o primeiro modelo dos documentos de hipertexto que a gente tem hoje, né? Em 91, pessoal, a web funcionou dentro do CERN. E aí, no verão de 91, ela foi disponibilizada para o mundo inteiro. Esse cara aqui, né, o Lee, ele foi o primeiro aluno do projeto Infodesign, cujo objetivo era contribuir para a melhoria das páginas, dos documentos que eram disponibilizados nessa rede, né, que se tornou mundial a partir de 91, e também os protocolos para a internet, né? Começava a surgir aí os primeiros endereços www, tá? Então, uma época também muito marcante aí na história de surgimento da internet. Então, olha aí, os primeiros documentos hipertextos, né? Vocês podem observar aqui, pessoal, ó, a terminação .html, né? E esse navegador foi um dos primeiros navegadores, né? Foi o Mosaic, primeiro navegador gráfico da web. Então olha para vocês verem aí, bem primitivo, né? Texto, basicamente, uma imagem aqui de fundo, se vocês observarem, tá? Então bem inicial mesmo. Lembrando que aqui começava a explodir o fenômeno web, né? Da internet aí,
mundial de computadores. A primeira página do Yahoo, primeiro serviço oficial de busca foi o Yahoo, tá? Olha aí que design arrojado, moderno, né? Só que aí, essa página aí é de 94, tá, pessoal? E se vocês observarem aqui, a gente já tinha os endereços no formato http://www. Antes disso era só números, tá? Números de endereços IPs, ok? Bom, surgiu aqui o navegador Netscape também, com as mesmas funcionalidades do Mosaic. Em 95, o Brasil adotou essa tecnologia. Então, o Brasil passou a utilizar a internet em 1995, tá? Eu coloquei lá no ambiente virtual também um vídeo que fala da história da internet no Brasil. Então, eu peço a vocês que não deixem de assistir lá, tá ok? Bom, surgiu aqui a Amazon e o eBay, que foi o primeiro serviço aqui de troca entre os usuários, né? Começava a surgir o e-commerce. Aqui o Mirk, que foi o primeiro bate-papo, onde proporcionava que os usuários conversassem entre si, compartilhassem arquivos, né? Era só texto, né? Que era o nome dos usuários online, e aqui só texto, eles conversavam só texto. E as conversas eram divididas em canais, tá? O Mirk. Em 96 começava a surgir o primeiro modelo de animação na web, né, que era a tecnologia Flash. Trazia mais interatividade e animações às nossas páginas web aí, tá? Em 96 também uma tecnologia bem marcante foi o ICQ, lá em Israel, né, que promovia aí a conversa entre os usuários de uma maneira mais pessoal ainda do que o Mirk, né, uma experiência mais interessante. Esse aqui é o primeiro site, versão da UOL, né? Universo Online, notícias, trânsito, jornais, viagem, computador, novela, internet, compras, né? Então era o Brasil começando aí seus primeiros passos aí na internet, na rede mundial. O site da Folha, de 96, tá aí, né? Em 98 chega ao mercado o Google, pessoal. O Google, buscador mais famoso do mundo hoje, mais poderoso, né? E chegava aí com um sistema revolucionário de ranqueamento de sites mais populares, de acordo com a busca do usuário. Então, essa era a primeira versão da página do Google aí, tá, gente? Bem parecida aí com a que nós temos hoje, né? Aí também surgiu os GIF animados, né? Virou uma febre aí na internet. Surgimento dos GIFs, que é um formato de imagem que tenta imitar os vídeos, tá? Só que são imagens quadro a quadro, beleza? O famoso MSN, não sei se vocês pegaram essa época aí, mas permitiu aí, por muitos e muitos anos, foi o serviço mais popular de conversa, de troca de mensagens entre os usuários, né? Hoje o detentor desse título aí é o WhatsApp, como a gente já sabe. Introduções em Flash, que já começava a popularizar as tecnologias Flash, né, com animações mais bem elaboradas, mais bem feitas, com uma resolução bem maior de cores aqui, tá? Lembrando que nessa época aqui já havia explodido a popularização dos computadores, né? Os computadores já se tornaram populares, tá? Várias, praticamente aí, uma grande parcela da população já contavam com esses equipamentos em casa, tá? Em 2004 começavam a surgir as primeiras redes sociais de alto impacto, né? Nasceu aí o Orkut. Não sei se alguém aí se lembra, mas foi um fenômeno, né? O primeiro fenômeno aí das redes sociais no mundo, e não poderia ser diferente no Brasil, né? O Orkut, onde você poderia ter amigos, mensagens, comunidades com interesses em comum, e uma série de outras coisas aí. Em 2004 também nasceu o Flickr e o Facebook, tá? Só que não era a febre que é hoje, né? Em 2005 nasceu o primeiro canal de vídeos do YouTube, cujo propósito era compartilhar vídeos na rede, né? Então aqui já tinha uma grande popularização de acesso aí à rede mundial de computadores, tá? Nasceu aqui o Twitter também.
Dá para observar aí, né, gente, que a era das mídias sociais começou a partir de 2004, tá? E a web hoje, né? O que nós temos na web hoje? Então, hoje a web é um instrumento extremamente popular, né? Já está presente em quase 70%, quase 70% dos brasileiros já têm acesso à internet. Então, é uma ferramenta extraordinária, como a gente vai ver aí nos próximos slides, o que é possível hoje, né? Então, a internet hoje, a gente tem conversa em tempo real, a gente tem troca de vídeos, a gente tem videoconferências, a gente faz compras, a gente acessa o banco, né? Então, uma série de outros recursos aí que surgiram com a popularização dos equipamentos e das redes de computadores. Tranquilo? Bom, recursos online, o que a gente tem hoje, né, pessoal? Então, hoje a gente assiste programas de TV aí em alta resolução através da internet, né? E de uma forma bastante inteligente, né? Os próprios sites hoje nos sugerem conteúdos, direcionam as nossas buscas, então são extremamente eficientes aí nesse quesito, tá? E as redes sociais, né, são sites que levam o usuário para outros ambientes da marca. Então temos uma exploração muito grande das redes sociais, né? Temos aplicativos, temos a utilização de e-mail marketing e uma série de outras coisas. Então a gente costuma dizer hoje que o internauta ele é altamente dependente de internet. Então, se ele está na internet, então com certeza outras empresas, as empresas também vão estar. Então a explosão das redes sociais, das mídias sociais, né, permitindo uma experiência cada vez mais real de voz, vídeo, texto e todos os recursos que a gente precisar aí, no quesito de interação. Né? Como nós vimos, nem sempre foi assim. Né? Começou com texto, texto básico, texto monocromático, texto em cores, texto e imagem de alta resolução, GIFs, vídeos e assim sucessivamente. Tá? Aqui hoje nós temos designs para todo tipo de dispositivo, né? A gente consegue acessar as páginas em celulares, em tablets, em computadores. Então é o que a gente chama de design responsivo, que a gente vai ver aí daqui a pouquinho como funciona, né? Nós temos marketing por conteúdo, né? Blogs, videologs e uma série de outras coisas. Nós temos transmissões ao vivo, né? Então a gente pode conversar aí com uma pessoa que está no Japão em tempo real, né? Não há mais barreiras geográficas, né, nesse sentido. Hoje a gente pode criar o nosso próprio canal de TV, né, através do YouTube, através do Snapchat. A gente pode criar a nossa audiência, né? E com isso surgiram aí os artistas do mundo virtual, do mundo digital, né? Onde as pessoas podem ter seu canal de TV, podem ter disponibilizar os seus conteúdos aí na web, né? E com isso a quantidade de vídeos do Facebook já ultrapassou os do YouTube nas redes sociais, que são os video marketing, né? São aqueles vídeos que promovem produtos, serviços, marcas e etc, né? Bom, pessoal, então nós vimos aí que a web hoje ela é bem diferente do que nós vimos da maneira como ela surgiu, né? Bom, e aí vocês devem se perguntar, né? Essa é a parte que a gente vê da web, mas o que acontece por trás? Qual a linguagem que é utilizada, né? Qual é a base tecnológica para que esses conteúdos sejam disponibilizados para os usuários na internet? Então tá, hoje nós temos uma série de linguagens de programação. A gente vai falar algumas mais famosas, né? Essa aqui é uma linguagem bastante utilizada, é o PHP, é uma linguagem de scripts, né? Que consegue interagir muito bem com os documentos de hipertexto, tá? Nós vamos estudar essa linguagem aí, tá, pessoal? Lá na aula 3 ou 4 do nosso curso. E também nós temos inúmeras tecnologias de bancos de dados, né? Tanto os bancos de dados das páginas que estão disponíveis online, como também as bases de dados offline nos dispositivos móveis, tá? Lembrando aí que os bancos de dados também surgiram com o advento da internet, tá? Lá na década de 80 surgiram os primeiros bancos de dados.
Nós sabemos aí que um banco de dados é aquela tecnologia responsável por armazenar, organizar e distribuir a informação, correto? Bom, nós temos também o CSS, né, que é uma tecnologia fundamental que é utilizado na formatação das páginas. São as famosas folhas de estilo, né, em cascata, Cascade Slide Sheet, né, folhas de estilo em cascata. E hoje eles são responsáveis por dar vida às páginas. A gente consegue organizar aí as páginas em quesitos de cores, disposição, largura, altura, profundidade, tipo de texto, tamanho, cor de texto, disposição de imagem, uma série de outras coisas. No aspecto visual, a gente programa hoje com os CSS, tá? Com as folhas de estilo. Hoje essa tecnologia está na sua versão 3, tá? CSS 3. Bom, JavaScript, né, uma outra tecnologia poderosíssima, né, que permite com que a gente manipule conteúdo web sem o uso de outras tecnologias adicionais. Então a gente consegue aí obter animações sem o uso do Flash, por exemplo, né, uma tecnologia bastante empregada aí, principalmente no ponto de vista de interação com o usuário, tá? De formulários, de imagens, de botões, campos de texto e uma série de outros recursos aí multimídia disponíveis online. Nós temos aí uma web semântica, né? Essa web é um movimento para que os computadores vejam o site como os humanos. Então é uma tecnologia também nova, mas que está aí a todo vapor, né? Os sites eles aprendem à medida que a gente navega nos conteúdos, eles também começam a aprender com o nosso comportamento. Ele tenta entender como os humanos enxergam os sites e disponibilizam esse conteúdo para nós de uma forma dinâmica, tá? Nós temos aí o HTML5, né, que os documentos hipertextos surgiram originalmente no formato HTML, né, que significa hipertexto, marcação de linguagem, Hypertext Markup Language, né? Documento de marcação de hipertexto. Hoje está nessa versão 5, permitindo aí uma interação cada vez melhor, cada vez maior com os usuários da internet. Inclusive, ele facilita bastante a programação, porque ele já traz vários componentes já prontos para que a gente utilize nos nossos formulários, nos nossos documentos HTML, tá? O HTML5 ele acabou eliminando aí, quase que por completo a tecnologia Flash, que foi o precursor das animações web, tá? Então é uma tendência, né? Nesse mundo tecnológico as coisas mudam com bastante rapidez. Então, só lembrando aí, pessoal, que essas tecnologias elas passam, então é fundamental que a gente se mantenha sempre atualizado, tá? Estudando aí o que tem de mais moderno na parte de programação, de desenvolvimento web, para que a gente possa sempre ser profissionais que dominam tecnologia de ponta, tecnologia de primeira. Ok? Vamos lá então? Gente, esse é um exemplo de um documento HTML, tá? Um documento HTML, ele precisa seguir obrigatoriamente, tá? Obrigatoriamente aí a estrutura composta por essas tags, tá? HTML, aqui, head, que é o cabeçalho, onde tem aqui o título dessa página, né? Aqui o formato do documento e aqui eu fecho a tag head. Observe, pessoal, que todas as tags, né? Cada tag são comandos de marcação. Observe que cada tag ela tem o seu par de fechamento. Então, a tag head abre aqui e fecha aqui. A tag body, que é o conteúdo, né? Então, aqui vai estar disponível o conteúdo da nossa página web, né? Tá aí o conteúdo e ela é também fechada pelo seu par. E aqui o par de fechamento da tag HTML. Então todas as tags elas vêm em par, tá? Não se esqueçam disso aí. Essa é a codificação mais comum dos documentos HTML nos dias atuais, beleza, gente?
Então, não se esqueçam que um documento HTML, para ser válido, ele precisa ter essa estrutura básica aqui, beleza? Bom, algumas tags de formatação, né, gente? Como vocês já viram lá na apostila. Essas tags são as tags de cabeçalho e título, né? Essa tag é a tag de parágrafo. Essa tag é a tag de quebra de linha, tá? Algumas tags, pessoal, quando elas têm uma barra no final, como vocês podem ver aqui, ó, elas não têm a sua tag de fechamento. Então, toda vez que a gente utilizar uma tag BR, a gente vai colocar aqui essa barra e aí não vai precisar fazer a tag de fechamento. Agora, se a gente fizer uma tag de parágrafo, né? Uma tag aqui de parágrafo e aqui colocar o conteúdo, a gente vai necessariamente ter que colocar uma tag de fechamento aqui. Beleza? Observe que ela não tem a barra e essa aqui já tem. Então, as tags que tem a barrinha não precisa ter o seu par de fechamento. Daqui a gente tem uma tag para inserir uma linha divisória e aqui comentários em HTML. Tá? O comentário é uma informação que não vai ser exibida no documento HTML. Pode ser uma anotação, pode ser um lembrete, alguma instrução, enfim. Esse conteúdo ele não vai ser mostrado no documento HTML, tá ok? Nós temos aqui, gente, algumas tags de formatação de texto. Olha aqui estão as tags e aqui o resultado de cada uma delas. Tá? Nós temos tags para negrito, itálico, texto grande, texto pequeno, texto forte ou negrito, né? Mesmo efeito. Tá? O itálico ou enfatizado, né? Que produz esse resultado ali. Nós temos aqui também o texto subscrito e várias outras tags aqui, texto cancelado e tudo mais, tá? Gente, aqui é rapidinho para a gente ver as tags onde nós temos imagem, tá? O HTML5 já nos permite utilizar a tag figure ou figura, né? A tag figure ela é sucedida pela tag img, onde tem aqui o caminho da imagem. E aqui a legenda da imagem, Fig Caption. E aqui é a legenda da imagem. Então já vai sair no nosso documento automaticamente a imagem e a legenda logo embaixo. Tranquilo? Bom, pessoal, esse aqui é um exemplo de CSS, tá? CSS, folha de estilo. Esse documento, pessoal, ele pode estar incorporado ao documento HTML, como vocês podem perceber aqui, ó. Geralmente, quando ele vem incorporado ao documento HTML, ele vem dentro da tag head. Então, a head começa aqui e termina aqui, ou cabeçalho, né? Então, o CSS ele vem dentro do cabeçalho. Esse CSS, o que significa? Significa o seguinte: a tag body, todas as tags body desse documento HTML irão receber essa formatação aqui, tá? Irão receber essa formatação aqui. Tranquilo. E as tags H1 e H2? Todas as tags H1 e H2 desse documento que nós estamos editando irão receber essa formatação aqui, tá? Então, só de você colocar um parágrafo, um H1 ou H2 no seu documento HTML, ele já vai receber essa formatação. Nesse caso aqui, a fonte já vai mudar para Arial e o tamanho da fonte já vai mudar para 14 pixels, tá? E aqui lembrando que a tag style com seu par, tá? Sempre em pares aí. Pessoal, lá na nossa apostila tem uma guia completa de vários comandos em CSS para orientar vocês na construção dos nossos documentos HTML aí ao longo do curso, tá ok? Não deixe de participar lá e ver esse material lá não, que é muito importante para a formação de vocês. Bom, pessoal, layout e aparência, né? Layout e aparência. Gente, o layout e aparência é fundamental para que a gente tenha páginas com um bom aspecto visual, né? Nós costumamos dizer que uma imagem vale mais do que 1000 palavras, não é isso? Então, nessa
parte aqui do nosso curso, a gente vai ver um pouco sobre layout e aparência. Então, como elaborar um bom layout, né? Afinal de contas, o que é um layout, né, pessoal? Quando a gente fala layout, essa palavra remete à disposição, à organização de elementos dentro de um determinado espaço, tá? De repente, o pessoal lá da área de engenharia e arquitetura fala assim, olha, bom, vou elaborar para você um layout da sua casa. Então, a sua casa vai conter uma sala, uma cozinha, 2 quartos, um banheiro. E a sua sala vai ter o seguinte layout. Um sofá, uma mesa de jantar, uma TV, um painel com um puff e tal. Então, é a montagem desses elementos dentro de um determinado espaço, tá? No caso do layout web, né, o layout web, nós vamos montar a página, disponibilizar os elementos de uma página dentro de um espaço que é a tela, tá? E quais são esses elementos, pessoal? São os títulos, são os cabeçalhos, são as imagens, são os vídeos, são os formulários e todos os elementos web que a gente conhece nos dias atuais. Nós vamos aprender, pessoal, a colocar esses elementos de forma a obter uma boa aparência, tá? Então, um site com layout mal elaborado, ele não é um site que possa ser utilizado de maneira adequada. Então, a gente vai ver como elaborar esse layout para obter uma ótima aparência nas nossas páginas, tá? Aqui, pessoal, estão alguns pontos importantes. O primeiro deles é o design centrado no usuário, tá? Pessoal, lembrar sempre que o design da nossa página, ele precisa estar voltado para quem está utilizando essa página. Então, se a sua página tem como público-alvo idosos, né, você vai colocar uma página com letras grandes, com cores agradáveis, né, com facilidade de descoberta dos elementos. Então, um design precisa ser focado no usuário, tá? Sempre lembrar que você vai produzir uma página para que ele que deve saber navegar de forma adequada. Então, tudo que você fizer deve ser centrado no usuário, tranquilo? Bom, o conteúdo ele precisa estar sempre em destaque, tá? Você não pode também criar um layout onde o conteúdo fica em segundo plano, né? É o mesmo que você elaborar um layout de uma sala de TV e a TV fica escondida lá atrás do sofá, né? Qual é o propósito? Então o conteúdo ele precisa estar sempre em destaque, porque as pessoas, afinal de contas, elas entram no seu site buscando conteúdo. Então esse conteúdo ele precisa estar à mostra, precisa estar em destaque, precisa estar ali disponível para que ele possa acessar, ok? Projetos acessíveis por todos, né? Como a gente já falou aqui no primeiro item, o seu site ele precisa funcionar em celulares, em dispositivos móveis, né? E também ele precisa ter uma facilidade de acesso de forma que crianças acessem seu site, idosos, toda faixa etária. Então, não seja um site que dependa de uma internet muito pesada, né? Então, é preciso pensar em um site que seja acessível para a maioria de pessoas possível, né? Layout sempre responsivo, gente. O que é responsividade? Um site responsivo é aquele site que funciona em diversas plataformas e tecnologias. Por exemplo, se você visualizar um site pelo seu celular, ele precisa ser mostrado de uma forma tal que facilite a navegação e a leitura dos conteúdos, certo? Agora, se você abrir esse site de um notebook ou um computador, esse site precisa estar em uma outra configuração, similar àquela do celular, mas com uma visualização específica para o computador, tá? Então, o layout você precisa pensar nele de uma forma sempre responsiva, tá? Responsiva. Uma dica muito boa, pessoal, é separar a navegação por cores, tá? Então, se você coloca, por exemplo, página inicial azul, sobre a empresa você pode colocar talvez um tom de azul escuro ou talvez um amarelo escuro, né? Fale conosco, você coloca ali vermelho. Então, é interessante você separar a navegação por cores
porque o usuário ele vai facilmente identificar onde ele está. Ah, não, a cor vermelha é a página inicial, já sei que é a página inicial. Então vai facilitar para ele na navegação aí do site que você construir, tá? Usar ícones sempre que possível, gente. Os ícones são como as placas de trânsito para os motoristas. Então, o ícone facilita bastante a comunicação, né? O motorista, se ele tivesse que ler a palavra pare em cada esquina e essa palavra tivesse escrita em cada esquina, tivesse escrita em um jeito diferente, de um tamanho diferente, de uma cor diferente, de uma letra diferente, de um idioma diferente, ia dificultar muito, né? Agora, assim, a gente olha, vê a placa vermelha num formato aí hexagonal, né? Hexagonal, não sei. E aí facilmente identifica que é uma placa pare. Então, o ícone facilita bastante a navegação, né? Se você vê o desenho lá de por exemplo, de um mais, né? Um sinalzinho de mais lá, certamente você vai identificar que aquilo ali é adicionar alguma coisa. Então, usar ícones sempre que possível, tá? E também, pessoal, por último, uma dica para elaborar um bom layout é pedir sempre a opinião de outras pessoas, porque às vezes a gente se prende em detalhes do layout e aí acaba que nós não enxergamos os defeitos desse layout. Então é muito importante a questão das pessoas aí terem ter a opinião de outros, né, para que o layout ele saia da melhor maneira possível, tá? Então a opinião de outras pessoas aqui é muito importante, tá ok? Muito importante mesmo. Bom, pessoal, e nós falamos aqui do layout, certo? Layout. E com relação ao projeto de layout, né? Eu vou fazer um layout, um design, né? Um projeto de uma página, de um sistema para a internet ou local que seja, né? Então, o projeto visual ele costuma passar por essas 4 etapas aqui, ó. A primeira delas, a gente vai fazer um briefing. O que é o briefing? Levantar as informações, materiais e objetivos do projeto. Então, para você desenhar um layout apropriado, você precisa saber do que é esse layout, para quem que é, o que ele vai mostrar, qual é o público-alvo, né? Que tipo de material que a gente vai divulgar nesse sistema, nesse site, nessa página, nesse projeto, enfim. Então, briefing é levantamento de informações, ok? O segundo passo vai ser planejamento em equipe. Nesse planejamento, uma vez que você já tem as informações, você vai o quê? Definir prazos, limitações, tecnologias e comunicar com os seus pares para que o projeto seja desenvolvido conforme o briefing. Então, nessa segunda fase, você vai basicamente definir prazo e tecnologias, né, e algumas limitações para desenhar esse projeto. No terceiro ponto, e um dos mais importantes, a gente vai fazer a arquitetura, viu, gente? Então, antes de desenhar o site ou o sistema lá bonitinho, a gente precisa, antes de mais nada, definir a arquitetura desse sistema, né? O wireframe, o que é o wireframe? É como se fosse uma planta, né? É um esboço do site, é um esboço do sistema que você vai construir, tá? Então na próxima tela aqui, ó, a gente vai ver um modelo de wireframe, tá? Então a gente vai definir aí resolução, grid, funcionalidades do projeto e etc. Só depois que a gente definir a arquitetura é que a gente vai aí finalmente desenhar o layout, tá? E esse layout ele vai trazer tudo isso aqui que nós falamos, né? A proposta visual, tá? Sempre lembrando que a questão da combinação de cores, não utilizar muitas imagens chamativas, não utilizar cores fortes que agridem as vistas do usuário, né? Lá no ambiente virtual de aprendizagem tem muito material bacana, eu peço a vocês que não deixem de entrar lá e dar uma olhada, tá? Que vai auxiliar muito vocês na construção desse layout aqui dos projetos de vocês. Tranquilo, pessoal? Tá ok? Bom, esse aqui é um exemplo de layout, ou wireframe, né? Então, olha só, estabeleceu-se aqui
uma grade, não sei se vocês podem perceber ali no fundo, pessoal, ó, tem um grid, ou grade, né? Esse grid aqui, a gente fala mais sobre ele lá na apostila, tá? Mas observe que todos os outros elementos, eles estão baseados no grid, né? Olha aqui essa informação número 1. Olha, 1, 2, 3, 4 quadradinhos do grid. A informação 2 do mesmo jeito, alinhado aqui, ó. 1, 2, 3, 4 quadradinhos. E a informação 3 também. 1, 2, 3, 4. Né? Não sei se vocês já perceberam, quando o engenheiro ou o arquiteto ele vai elaborar lá as nossas plantas, os desenhos iniciais, ele usa, né, um papel bem quadriculadinho aí, para que as medidas saiam de acordo com o tamanho que ele espera desenhar aí. Tranquilo, gente? Então nós temos aqui no fundo esse grid. Tá? E quais são os elementos que normalmente tem no layout? A logomarca do site ou do sistema, né? O menu de opções. Essa logo ela pode vir aqui ou aqui na lateral. Nós temos uma área com imagens em destaque. Geralmente essas imagens podem vir acompanhadas também de um pequeno texto, né? Talvez com um botão aqui de leia mais, né? Nós temos aqui outras informações auxiliares, mas que também são conteúdos de muita importância, né? Então essa área aqui é onde a gente vai disponibilizar os conteúdos. Inclusive essa área ela pode ser também ampliada, né? E colocada inclusive mais colunas. E por último o rodapé, né? Que contém ali informações gerais sobre a nossa página, o nosso sistema, o nosso projeto, o nosso site, enfim, tá? Então esse aqui é um modelo de layout. Como que nós vamos programar esse layout? Através das tags HTML5, né? HTML5, CSS e JavaScript, tá? Mas antes de vir para cá, pessoal, é fundamental que a gente faça esse desenho no projeto, tá? Nada de pegar a página para programar sem antes esboçar o layout da nossa página aí, para facilitar a programação, tá? Porque é mais fácil a gente, por exemplo, mexer aqui, mudar o rodapé de lugar numa imagem do que mudar o rodapé no código de programação, tá? Então é ideal que a gente faça primeiro o projeto para evitar o que? Retrabalho, tá certo? Bom, pessoal, é isso. Então nessa nossa aula aí nós vimos aí a origem da internet, o surgimento, as tecnologias que nós temos hoje disponíveis aí, né? Nós vimos um pouquinho de HTML, CSS, que são as tecnologias que a gente vai utilizar para desenvolvimento web, e um pouquinho de noção de layout e aparência, tá certo? Bom, pessoal, chegamos ao final da nossa primeira videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de consultar o ambiente virtual de aprendizagem, postar as dúvidas, participar dos fóruns, tá? A sua participação, o seu envolvimento é extremamente importante para o seu aprendizado. Meu nome é Eduardo Diniz e estarei à disposição aí para atender todas as dúvidas que vocês tiverem. Um abraço e até a próxima.